De volta ao Teatro Camões para a segunda parte do Prós e Contras. E é caso para dizer o que pensam os doentes sobre a prescrição da denominação comum internacional, genéricos, e o que pensam também os doentes sobre a possibilidade dos farmacêuticos poderem trocar o genérico, mas sempre com a mesma substância ativa, na própria farmácia. Irene Domingues, da Associação, da Plataforma como é que se chamava a sua associação? Deixa cá ver. Plataforma Saúde em Diálogo. Qual é a sua opinião? Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade que me dá. A minha opinião, e tendo em vista o panorama que temos económico no país e os cortes que temos aí à vista, a minha preocupação vai sobre se os doentes têm ou não a garantia de que podem continuar o seu tratamento. E eu estou-me a referir mais concretamente aos doentes crónicos. Temos que fazer cortes. Não há dúvida disso. Então, prescrição... Eu vou-lhe pedir que seja precisa na pergunta. O que está aqui em causa é... DCI, Fátima. Pronto, DCI vai ser obrigatório, os médicos estão de acordo, os farmacêuticos estão de acordo. A questão agora é, na farmácia, pode, na sua opinião, aceitam os doentes que seja o farmacêutico, se não houver, ou se entender, mudar aquele genérico que está prescrito pela mesma substância ativa, trocá-lo por outro? Direito do doente. A escolher um não, medicamento mais barato. A questão é por que outro mais barato, ou eventualmente até mais caro. Tem que querer, é o doente que tem que querer. Isto é possível? É possível e permita-me uma coisa, nós não podemos continuar neste sistema de desconfiança uns dos outros. Tem que haver confiança nos vários atores. O doente tem que confiar no médico, tem que confiar no farmacêutico e ele próprio tem que ser responsável. Deixem o doente também decidir, porque ele é o principal interessado. Muito bem. É por aí. Agora, se desconfiamos eternamente uns dos outros, por favor, não vamos a lado nenhum. E nós temos, forçosamente, de sair deste impasse e deste país onde estamos mergulhados neste caos. Se puder passar o microfone ao lado, Paula Costa, da Associação Raríssimas, justamente de Doenças Raras, qual é a sua opinião sobre a mesma coisa? Boa noite a todos. Eu estou aqui um bocadinho descontextualizada. As minhas doenças são doenças raras, portanto são doenças que têm, muito poucas delas, tratamento com genéricos, mas eu acho que misturamos aqui, eu acho que estamos mais numa questão teórica do que numa questão política. E para já permitam-me dizer-me que estou um bocadinho envergonhada. E estou um bocadinho envergonhada enquanto representante dos doentes, exatamente pelo mesmo motivo que a Irene disse. Portanto, nós evidentemente confiamos muito nos nossos médicos, evidentemente que confiamos muito nos nossos farmacêuticos, mas evidentemente que o doente hoje tem uma iliteracia, portanto o doente hoje é parte integrante desta discussão. Portanto, se o Sr. Bastonário me disser, com certeza, Paula, prescrição por DCI para os nossos doentes, eu vou-lhe dizer já que sim. Não me digam é que os genéricos não prestam, eles estão no mercado há uma carrada de tempo, eles já foram testados e evidenciados e tudo isto, certo? Portanto, não vale a pena estarmos a bater no Infarmed, não sobre esta questão, quem me dera a mim bater sobre os medicamentos órfãos, mas não posso. E, portanto, lá chegaremos um dia, não posso. Dizer ao meu farmacêutico, diga-me lá, eu agora mudo para a caixinha verde ou para a amarela? É que no mês passado eu levei a verde e esta é amarela, é igual? Dei-me a mim também o benefício da dúvida, porque eu já testei e nem sempre é igual. Mas, se calhar, não é igual num doente, pode ser igual no outro. Mas as coisas têm que ser ditas como elas são. Nem sempre funciona. E nas doenças raras, isso é muito mais normal acontecer. Se o mesmo medicamento, o mesmo princípio ativo, não funciona, o mesmo omeprazol, de dois laboratórios diferentes, não funcionam no mesmo doente. Não funcionaram. Será porque a biodisponibilidade, ou seja, a quantidade... Se aos 45%, dos 5% aos 10%, isso a mim não me interessa, que às vezes não funciona. Agora, como a mim parece, é que com certeza estamos num país em contenção de despesas e estamos todos muito preocupados, e os doentes também estão muito preocupados com aquilo que são com as poupanças em saúde, e com certeza que o Sr. Ministro tem que estar preocupado. Mas não vamos pôr as coisas em pontos completamente opostos. Mas porquê que começou por dizer que estava envergonhada? De quê? Estou envergonhada porque tenho representante dos meus médicos, dos homens que salvam os meus filhos, e estou muito envergonhada pelo Sr. Bastonário, pelos farmacêuticos estarem em permanente discussão, quando se deviam sentar à mesa e perceber exatamente o que é que estamos a falar. Estamos a falar da saúde e só estamos aqui hoje porque há doentes. E vamos sair daqui falando mais do mesmo e ninguém se vai entender com isto.
E, portanto, eu sou doente, sou representante dos meus filhos, do filho como o meu, e não estou confortável com esta discussão. Mas aquilo que se bem depreendi das tuas palavras é que acredita que há diferenças entre os vários entre os princípios ativos. Ou seja, mesmo o princípio ativo, entre si, tem diferenças. É isso? Eu acredito que sim. Acredita que sim. Acredito que sim. Presumi que está mais de acordo com o bastonário dos médicos, é isso? Desculpa, não percebi. Está mais de acordo com o bastonário dos médicos, é isso? Não estou, eu estou de acordo com os dois, porque há evidências em alguns casos em que não funciona. E noutros não. E noutros funciona. Quer dizer, eu não sou médica. Portanto, o meu médico é que a tem Paula que Costa dizer. está a dizer é que uns e outros, os bastonários, sabem disso que a Paula está a dizer, estão a omitir a informação? Por favor, claro que sabem. O bastonário dos médicos sabe que nos casos funciona e noutros não. Sabe, com e certeza. o bastonário dos farmacêuticos também. Sabe, com certeza. E não estão a ser sinceros. Eu estou a falar de doenças raras. O bastonário dos farmacêuticos não está a ser sincero, sabe muito bem. Alguma. É uma pergunta, sabe ou não sabe que há certos casos em que os princípios ativos não são iguais? Fátima, sempre que há alguma situação identificada de alguma anomalia, ela deve ser imediatamente reportada através do Sistema Nacional de Farmacovigilância ao Infarmed, para ser devidamente investigada. Isso pode acontecer. Mas portanto, também já ouvimos aqui dizer que isso demorará pelo menos ano e meio Não. Mas ou mais. Isso é quando o Infarmed requer um novo estudo de bioequivalência. Isso é outra coisa. Muitas vezes este tipo de investigações podem ser feitas em semanas. Não, nada disso. E quando há uma situação preocupante, o Infarmed manda retirar do mercado, manda suspender o AIM, manda revogar o AIM até. Temos casos desses quando acontecem. Nós temos um verdadeiro Sistema Nacional de Farmacovigilância que a funcionar. E isso é que nos dá garantias e dá segurança a todos. E é importante que todos os portugueses tenham essa garantia e tenham essa tranquilidade para usarem os seus medicamentos com toda a tranquilidade. Eu queria dizer-lhe o seguinte. As famílias portuguesas são aquelas que, em termos relativos, mais gastam em saúde e particularmente em medicamentos na União Europeia. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa para isto. O Sistema Nacional de Saúde está como está. Mas isso é porquê? Porquê é que acha que as famílias portuguesas são as que mais gastam? Porque não são utilizados genéricos ou porque a prescrição médica é muito Fátima, intensa em Portugal? Desde logo, eu não quero fazer esse processo de intenções sobre a qualidade da prescrição médica. Já fiz aqui há uns meses atrás, em junho, referindo que era preciso disciplinar a prescrição no ambulatório. O Sr. Bastonário disse que isso não é preciso nada, protocolos terapêuticos não é preciso nada disso, porque isso é boa prática médica, pois hoje está a fazer protocolos terapêuticos com a Direção-Geral de Saúde. Valeu a pena a nossa discussão em junho, Fátima. Portanto, eu não quero fazer qualquer processo de intenções sobre a qualidade da prescrição. O que quero dizer é que têm vindo, ao longo dos anos, a obrigar os portugueses a gastar mais dinheiro com os seus medicamentos. Não é legítimo, não é aceitável. Isto é, nós temos que dar a possibilidade de o português, de o doente, poder escolher um medicamento mais barato para o seu tratamento. Sempre, Fátima, isto é basilar, é crucial, sempre com base na receita médica. Não há qualquer alteração da receita médica. Deixe-me ver se entendemos todos bem. Portanto, o médico vai prescrever um determinado princípio ativo já. Sim, não senhor. estamos a falar de nenhum medicamento de marca. Exatamente. Prescreve o princípio ativo segundo a tal prescrição de denominação comum internacional. E depois chega à farmácia e o doente pode perguntar, com este princípio ativo, há outro genérico mais barato? O farmacêutico diz que sim. Qual é o genérico mais barato até? Ele pode dizer. Pode perguntar. Porque, de facto, na prescrição e médica... E aí o farmacêutico tem a possibilidade de dizer, está aqui. Agora, a pergunta é esta. Tem que E o cumprir contrário não é possível? O farmacêutico dizer, este não tenho, mas tenho outro princípio, o mesmo princípio ativo noutro genérico, que até é mais caro, e vender-lhe o outro mais caro? Não, porque segundo a legislação que entrará em vigor, e eu estou completamente de acordo com essa legislação, o farmacêutico é obrigado a dispensar o medicamento mais barato. Sempre. E, portanto, está fora de Não é, não, senhora. fora Com a atual lei não é. Com a atual lei não é. Não, é com a lei que entra é com a decisão do doente, porque é o doente que tem esse direito. A lei, muito bem, dá ao doente o primado. Isto é, o doente deve ter a liberdade de escolher o seu medicamento mais barato para tratar a sua patologia. E o farmacêutico tem que participar nesse processo de escolha e sempre através do mais barato ou daqueles que fazem parte dos 5 medicamentos comparticipados pelo Estado. E, portanto, um bocado de jeito, então só os mais baratos é que vão ser vendidos. Tudo depende do doente. Tudo depende do doente. Repare, aqui acontece, o Sr. Ministro foi muito claro na Assembleia da República, nesta primeira fase, quem vai poupar dinheiro é o doente. Porque o Governo, o Estado, já estabeleceu um preço de referência. O Estado, para qualquer substância ativa, paga até X.
E depois, o remanescente pagará o doente em função do doente que escolher, do medicamento que escolher, não é? O senhor esteve a ouvir a doutora Teresa Rodrigues, que explicou porque é que, no caso da hipertensão, por exemplo, que é uma doença também de muita delicadeza na forma de gestão e que obriga a uma análise detalhada do doente que tem na frente, como é que funcionam os princípios ativos ou não funcionam? Como é que responde à Teresa Rodrigues? Não, por amor de Deus, eu não vou entrar naquilo que é o âmbito, claramente, da profissão médica, que é avaliar o doente e tomar uma decisão. A doutora Teresa Rodrigues fez aqui uma comparação, grosso modo, com o chamado bacalhau à Brás. Fátima, eu aí vou-lhe pedir imensa desculpa, mas eu não vou por aí. Não vou por aí porque, de facto, a comparação, para quem estuda 5 anos de medicamentos, para quem é professor de medicamentos e de tecnologia farmacêutica há 27 anos, eu não posso, de forma nenhuma, comparar isto ao bacalhau à Brás. Bom, portanto, muito Fátima, bem. Então deixa-me avançar. Vou eu fazer a pergunta de outra maneira, que esta pergunta é muito importante para quem nos está a ouvir. Qual é, então, a diferença destes princípios ativos nos genéricos mais baratos para um medicamento de marca com o mesmo princípio ativo? Se não há nenhuma, porque é que há uma diferença de preço? Fátima, mas isso já foi esclarecido, quer pelo professor José Moraes, quer pelo professor do Infarmed. Mas explique, se faz favor, Sr. Bastonário, um pouco melhor. A questão melhor. que acontece aqui é que esses medicamentos são todos eles bioequivalentes. E como bioequivalentes que são, à partida qualquer medicamento, desde que o médico selecione a substância ativa, isto é, o médico tem que prescrever, tomar a decisão farmacoterapêutica de selecionar uma substância ativa. Mas porquê que uns são mais caros, outros mais baratos? É só porque tem lá escrita a marca, não há mais diferença nenhuma? Fátima, vamos lá ver. O medicamento inovador, o primeiro, aquele que foi o detentor da patente, é um medicamento que, para ter um determinado preço, ele fez toda a investigação. Foi testado, sim. Toda a investigação da ensaios, toda a parte clínica, que sabe que hoje em dia é a parte mais pesada do ponto de vista da investigação de um novo medicamento, toda a parte clínica é feita por esse. Portanto, é natural que esse medicamento seja mais caro. Portanto, é só isso, não há alterações ao nível das impurezas, Fátima, ele fica sozinho no mercado, protegido por patente, e deve ser assim. Eu defendo, a Ordem dos Farmacêuticos defende, um rigor muito grande no cumprimento das patentes. Tá, mas não há alterações nos excipientes, nas impurezas, na quantidade de princípio ativo? Muito bem. Depois cai no domínio público. E então outros podem produzir medicamentos. Sem os custos que esse teve que realizar. Isto é, toda a fase clínica, toda a fase de investigação clínica não vai ter que a fazer. Vão usufruir de 10, 12 anos desse medicamento que está no mercado. Veja lá o que é um medicamento genérico do ponto de vista de segurança. Usufrui de uma série de experiência de utilização. Doutor, mas não me respondeu objetivamente. É tudo igual, à parte disso? É para lhe chegar aí. E, portanto, esse medicamento genérico que vai entrar no mercado é um medicamento cujo investimento é incrivelmente inferior ao que foi o outro. E, por isso, eles podem, naturalmente, colocar esse medicamento no mercado a valores incrivelmente mais baixos, que são incomparavelmente mais baixos. Mas o conteúdo é igualzinho, mesmo excipiente, a mesma impureza, a mesma quantidade? As regras de produção de medicamentos genéricos são exatamente as mesmas de medicamentos de marca. O Sr. Presidente do Infarmed já teve a oportunidade de esclarecer. Os excipientes, deixe-me dizer-lhe, os excipientes são produtos farmacologicamente inertes, que estão nos de marca e estão nos medicamentos genéricos, têm que ser obrigatoriamente. Eu sei que para a área médica isto não é comum, não é uma matéria habitual, têm que estar obrigatoriamente inscritos nas farmacopeias portuguesa ou europeia. Ou, se quiser, ou europeia. Mas então não são todos iguais. Portanto, os excipientes não são todos iguais. Todos os excipientes, para poderem fazer parte do medicamento, qualquer que seja esses excipientes, têm que estar inscritos, percebe? Portanto, são os excipientes, são inscritos têm que estar, mas não são iguais. Não, mas os inscritos têm que estar, mas não penso que estou a falar de uma listagem. Eu estou a falar de critérios de qualidade para que um excipiente possa fazer parte do medicamento. Isto é, o estar inscrito numa farmacopeia, eu dizer isto desta maneira, isto acarreta uma série de obrigações que aquela substância tem que ter. E isso tanto é válido para medicamentos genéricos, como para medicamentos de marca. Deixe-me agora passar aqui ao Sr. Bastonário. Eu refuto completamente aquela questão de que estamos a usar uns ovos de não sei quê. Uns ovos de caseiros versus ovos em pó. Não. Os excipientes dos medicamentos, sejam de marca, sejam genéricos... São todos ovos caseiros? Obedecem todos, eu não vou por aí, obedecem todos aos mesmos critérios de exigência de qualidade. Está bem? Vamos dizer isto rigorosamente. Mas essa expressão... Mas são diferentes, podem ser diferentes. Essa expressão não diz tudo. Obedecem aos mesmos critérios de qualidade. É muito importante, mas não diz tudo. Mas não. Eu queria ir mesmo precisa que diga mais?
Porque Fátima, nós até podíamos acabar a o programa bitola aqui. pode ser muito grande, pode ser muito larga. Ó, Pode ser Fátima, muito larga, as farmacopeias estabelecem uma plataforma a partir da qual cumpre, nós dizemos tem qualidade. Se não cumpre, não tem qualidade. Pois, mas o problema Isto é qual é a válido. bitola. Ó, Fátima, isto é estamos a falar de coisas muito importantes, as farmacopeias, sabe? Isto é válido para medicamentos de marca e para medicamentos genéricos. Muito bem. Em todo o mundo civilizado. Senhor bastonário dos médicos, faz favor. Fátima, olha, se quiserem ficar aqui, continuo a dizer que os médicos não querem prescrever genéricos, o que é mentira. Nas 30 moléculas mais vendidas em Portugal, 79% já são genéricos. Muito bem. 79%. Mas quais são as suas desconfianças ou suspeitas sobre o Infarmed? Há pouco estava aí... Nós até podíamos terminar o programa por aqui. Porque Então. a doutora Paula Costa já disse por experiência própria que há efeitos diferentes, que os genéricos não são todos iguais, e essa é a grande questão. Nós não estamos contra os genéricos, há genéricos de grande qualidade, mas de facto, na prática clínica... E quais são os que não têm grande qualidade? 79% das 30 moléculas mais vendidas em Portugal são genéricos, são prescritas pelos médicos. Simplesmente há de facto genéricos que não são iguais uns aos outros e por isso a intersubstituição não é possível. Olha, eu fiz hoje um exercício